Com vocês agora no ar, Rodrigo Almeida Teixeira, no canal História de Sucesso. Perde não! Tá nas mãos de Deus, pode acreditar. Bota fé na vida, confia que vai variar. Tá nas mãos de Deus, pode acreditar. Tudo tem seu tempo, mas tem que saber esperar. Estou aqui hoje com a escritora Bartira, né, que vai contar a sua história para nós. Mas antes disso, eu quero pedir para vocês se inscrevam no canal, compartilhem, deixem um like e divulguem nosso programa aí para o vizinho, para a vizinha, para o amigo, para a amiga, para quem quiser. Olá, Bartira, boa noite, seja bem-vinda ao nosso programa. Olá, Rodrigo, boa noite. Eu quero agradecer, né, pela oportunidade de estar aqui, né, falando com você e para todos que vão estar nos assistindo, né? É uma honra. Ô, Bartira, como é que foi que você começou nessa vida literária? Conta tudo para nós. Pois eu comecei a escrever com 11 anos de idade. Poesia, né? Eu sempre fui uma criança e adolescente muito tímida. Ainda sou até hoje. Eu costumo brincar que eu sou uma tímida extrovertida, porque eu consigo, né, me comunicar. Eu tenho o dom da comunicação, mesmo sendo uma pessoa tímida, né? Mas na infância, na adolescência, era muito pior. Era algo assim que eu ficava meio empacada, né? Não conseguia me relacionar, brincar, aquelas coisas assim. E aí, eu, aqui no colégio, né, um professor, Geraldo Lemos, meu professor de português e literatura, ele ainda é vivo, e por isso eu sempre me vou falar no nome dele. Ele me apresentou o livro de poesia dele, que ele havia acabado de editar, que era Canções para Niná Patrícia, em homenagem ao nascimento da filha dele. E aí, quando eu me dei com aquele livro, Rodrigo, olha, eu fiquei assim, eu falei assim, bem, é aqui, me achei, é aqui que eu vou expressar meus medos, minhas alegrias, minha tristeza, é dessa forma aqui. Então, eu comecei a escrever, eu tinha 11 anos de idade. Só que, assim, no começo, você começa muito querendo meio que imitar, né, o que tem à sua frente. Eu sempre gostei de ler muito, muito, eu sempre li muito. Eu sou da época das antigas edições de ouro. Então, eu comprava. Eu e uma colega do colégio, eu comprava um, ela comprava o outro, e aí nós trocávamos. Então, eu li muito desde os 11 anos. E até minha mãe falava, faz literatura, faz faculdade de literatura, de letras, alguma coisa assim. Mas eu me recusei a isso, né? E acabei seguindo. Escrevi, tem muita coisa escrita, infelizmente, assim, já está um pouco apagada, né? A tinta, né, borra um pouco com o tempo, e muitas coisas que eu escrevi naquela época eu perdi, mas muitas não, eu consigo ainda ver. Eu nunca parei de escrever, mas eu não tinha coragem de falar para ninguém que eu escrevia. Eu não mostrava para ninguém. As coisas que você escrevia era sobre o quê? Assim, era aquele momento, como até hoje eu faço, né? De repente, eu estou numa situação, estou num lugar, ou vem aquela olho, né, pela janela. Eu moro de apartamento, então olhar pela janela e ver o céu fica bem mais próximo, né? E aí eu li, né? Eu escrevi uma vez andorinhas, né? Porque eu estava deitada e de manhã, muito cedo, a janela aberta, e passou
as andorinhas, né? E eu escrevi sobre andorinhas. E como eu escrevo da natureza, agora mesmo eu estou participando da Bienal do Rio aqui, com uma antologia que eu escrevi sobre a primavera. Né? Então, assim, às vezes, né, vem um tema para uma antologia, já me trazem um tema. Então, a grande maioria das vezes, é o meu momento. É o que eu estou vivendo, é o que eu estou sentindo. Posso acabar essa entrevista aqui com você, esse bate-papo, e, de repente, eu escrever algo desse momento aqui. Eu não tenho assim, uma determinação. Eu vou sentar e vou escrever sobre a lua, a estrela, o amor. Não, é o que surgir. Agora escrevo, né? Há pouco tempo escrevi sobre constelação. Então, quer dizer, é o que surge. Então, tanto que meu primeiro livro tem o nome de Momentos Poéticos, porque é aqueles momentos que eu selecionei, né, para colocar num livro. As coisas simples, né? Como falar do vermelho, né? Vermelho foi um título, né? Despertando para a Vida, é um dos títulos desse livro. Lua, né? Renovação. E aí os temas surgem e eu vou. Geralmente vem o tema primeiro. E para depois, então, eu começar a escrever. Não me determino a escrever. Hoje eu vou escrever. Não faço isso. Entendeu? Mas é uma coisa comum. A poesia do seu primeiro livro, você tem alguma assim para ler para nós, para que nós conheçamos o seu trabalho um pouquinho, poético? Sim, eu até peguei aqui, pego aqui, né? Deixa eu ver aqui. Céu de meus sonhos. No céu de meus sonhos, a lua, o meu coração aquece e eu adormeço como criança farta de tanto comer doces. No céu de meus sonhos, a luz das estrelas nega a falta de oportunidade e entre a dor que tem gosto amargo e a paz que tem sabor de mel, eu encontro o encanto em viver com intensidade, todos os dias, todas as noites, anunciando o direito de vivê-los. Muito bonita. Como é que nasceu esse poema? Como eu falei, né? Eu às vezes, do nada, eu tenho até que levantar. Às vezes eu estou até na madrugada. Eu acordo e vem alguma coisa e eu tenho que escrever. Não me determino. Hoje eu vou escrever sobre isso, sobre aquilo, a menos que me peçam um tema, né? Como agora, numa outra antologia que eu vou participar em setembro, eu estou falando como do circuito do Clube Naval, eles pediram que fosse relacionado ao mar. E eu escrevi mar-maré. Não tenho de cabeça, Rodrigo. Eu não consigo gravar assim, nada de cabeça. Já até aconteceu coisas interessantes de eu estar participando numa casa de amigos, até aniversário de uma amiga minha. E, de repente, pegaram uma poesia minha e leram. E eu fiquei prestando atenção e, no final, quando falaram meu nome, eu levei um susto. A poesia era minha. Acontece isso, porque eu não consigo gravar, como muitos, né? Gostaria, mas assim, não gravo. Eu até repito o tema, sabe? Uma vez eu escrevi sobre só a vida,
Aí depois eu escrevi vida de novo. Eu falei, nossa, então tem que ser vida 1 e vida 2, entendeu? Porque eu falei, nossa, estou eu escrevendo sobre a vida novamente. E é assim, é uma maneira de me expressar. Como foi, desde os 11 anos, uma maneira de eu... terapêutica, né? Eu sou psicóloga, então posso falar isso. A poesia, ela foi terapêutica para mim. Mas você é psicóloga também? Eu sou psicóloga. E na pandemia, como é que você trabalhou nessa questão do psicológico seu? Eu trabalhei justamente essa questão que eu não sabia expressar minhas emoções para as pessoas. Entendeu? Era difícil para mim verbalizar um sentimento. Eu te amo, sabe? Assim, eu te amo não saía. Pô, nossa, né? Você como é que se diz? É importante para mim. Eu não conseguia verbalizar muito isso. E a poesia me deu esse caminho. A poesia me possibilitou isso, de colocar, externizar. Né? Eu não tinha nem pensava em ser uma psicóloga, Rodrigo. Eu tentei o primeiro vestibular para arquitetura. Entendeu? Então, eu não pensava em ser uma psicóloga. Mas aí a psicologia acabou, né, vindo, e eu me encantei também. São duas coisas que mexem, né, com as emoções, não só das pessoas, mas com as minhas mesmo, né? Porque você acaba ouvindo o outro, né? Na fala do outro, você acaba até vendo a sua própria história, né, ali se reprisando diante de você, até porque eu já tenho mais de 30 anos de formada, né, de estrada. Então, é uma maneira de eu me colocar, e isso foi bom, porque eu comecei a me soltar mais, né, me relacionar melhor com as pessoas quando eu comecei a escrever. Porque era difícil. Bartira, deixa eu te fazer uma pergunta na área da psicologia. Que nem na pandemia, para mim, essas lives aqui que eu estou fazendo, eu saí de uma depressão com elas, né? Igual eu sempre falo, né? Você acha que isso também dá para se dizer que foi uma terapia? Eu acho que, de certa forma, sim. Porque, assim, quando a gente precisa ocupar, né, o tempo, e na pandemia foi o que mais nós tivemos, né? O tempo dentro de casa, o que era extremamente também doloroso, né? Você saber que, de alguma forma, estava aprisionado, né? Porque você não queria se expor, não queria também correr o risco, nem colocar ninguém em risco. E eu mais ainda, porque eu tive o Covid, fui a premiada da família, logo no começo, em estado grave. Então, eu vejo a pandemia, ela também, assim, ela possibilitou não só cada um fazer do seu dom, né? Quem pinta, né? Quem é artista plástico pinta, quem é desenhista desenha, não só mas assim, um processo terapêutico mesmo. À medida que você encontra algo que te dá um prazer, preenche, né? E foi o que aconteceu. Nós estávamos muito angustiados na pandemia, e aquilo fazia com que nós tivéssemos, sentir mesmo como se estivéssemos numa prisão, né? Apesar do convívio maior, familiar, embora eu vivesse, né, a minha mãe vivia comigo, ela veio a falecer o ano passado, então, assim, era eu e ela,
Mas já na pandemia, ela já tinha a cuidadora. Então, era eu, ela e a cuidadora. Então, quer dizer, isso tudo, quando a gente encontra, por exemplo, eu vi na poesia a possibilidade de me salvar. Eu costumo dizer que a poesia me salva, né? Então, eu acho que sim, é um processo terapêutico. Eu que fiz oficina de poesia aqui na minha cidade, em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, eu levei para as escolas públicas oficina de poesia. E eu pude ver claramente isso. Quando eu solicitei que começassem, né, colocar no papel o que estava sentindo no momento, eu tive situações de alunos jovens, né, adolescentes, que choravam muito. Houve ali um processo ali de... Né? Então, você, como canal, se é uma coisa que você descobriu que, de alguma forma, preencheu o seu tempo, controlou um pouco a sua ansiedade, né? Então, é isso aí. Eu acho que sim, esses vídeos, né, esse canal, foi um caminho para você. Não um caminho de fuga, não falo em fuga, eu falo de até se encontrar, porque eu não sei o que você fazia antes, mas... Só que quando na pandemia que deu aquele avanço forte, né, eu vendo doce, né, na rua. E daí não podia sair, a gente não sabia o que fazia, e daí, de repente, eu comecei a tocar teclado, daí eu senti falta de conversar, né, com as pessoas todas, entendeu? E daí eu comecei a fazer esse projeto meu, né, também. Esse então, esse que eu estou lhe convidando para participar comigo aqui hoje. Você encontrou nesse canal que você criou a possibilidade de manter uma conversação, que era coisa que a gente... Eu falo muito, Rodrigo. Então, você imagina como eu fiquei, né? Era difícil, era muito difícil. E... eu acho que você encontrou aqui, sim, um caminho para também, assim, não sofrer tanto. Eu acho que muita gente fez isso, né? Os artistas, cantores fizeram isso. Agora, voltando ao assunto dos teus livros, qual que é o teu mais recente? O mais recente é o Aurora Boreal de Meus Versos. Porque eu coloquei esse título porque, para mim, é uma explosão de... o Aurora Boreal é uma explosão de luzes e cores, né? E a poesia, para mim, é isso, essa explosão de luzes e cores. E aí, quando eu pensei em escrever, eu botei logo o título. Veio primeiro o título, Aurora Boreal de Meus Versos. Né? Então, que é o meu último livro, que eu lancei antes da pandemia, antes de começar a pandemia. Depois não foi mais possível. Esse livro aqui eu estou mostrando para as pessoas. Eu lancei antes da pandemia e não lancei mais nenhum livro, entendeu? Mas antologia eu já perdi até a conta de quantas já participei, porque eu sou bem convidada, né? Bastante. Me convido, quase todo dia eu tenho um convite para participar de uma antologia. E é mais um caminho, né, para a gente se colocar. E nesse período, você me permite falar, em que a minha mãe, né, estava já no estado terminal, foi um período que eu mais escrevi. Porque eu falei, é aqui, é o meu caminho. O meu caminho de colocar todas essa angústia, coisa que eu estava vivenciando, né? E aí foi um período que eu escrevi muita coisa mesmo.
entendeu? E até eu fiz uma entrevista há pouco tempo numa rádio local e eu fui ler aí algumas coisas, né, que está na minha página pessoal, nem está na minha como poetisa. E eu não consegui, eu engasguei, né? A emoção veio e eu não consegui. Mas eu acho que é isso. Eu digo e repito, a poesia me salva sempre. Né? E quantas poesias você escreveu até hoje? Tem ideia, não? E não. É conforme eu te falei. Tem coisas que eu não consigo mais ler. Né? Se eu pegar, não sei, eu devo ter muitos cadernos, mas cadernos grandes, não são cadernos. Você não colocou isso num computador para ficar registrado para você? Na época não. O Rodrigo, o computador surgiu quando eu estava terminando a faculdade. Não dava, não tinha como. E assim, o que eu tentava fazer, às vezes, é o passar limpo, sabe? É o que eu digo é o que eu digo que eu estou fazendo da minha vida agora. Eu estou passando a minha vida limpo. Entendeu? Ainda não escrevi sobre isso, mas eu estou passando a minha vida a limpo, porque é uma outra história agora que eu estou contando e sozinha. Uhum. São quantos livros, então, Bartira? Só falando um pouquinho de cada um. Você falou do primeiro e depois, quantos você tem publicado até hoje? Então, eu tenho 3 livros solos, que é o primeiro, Momentos Poético, o segundo, Gratidão, Meus Versos para Ti, Senhor. Eu sou evangélica e também passando por um outro momento difícil da minha vida, eu escrevi esse livro. Esse aqui foi eu escrevi em um mês. Esse livro estava já em uma editora. Certo. Porque eu escrevi muito rapidamente. E são temas bíblicos, né? Então, e o último, que é o Aurora Boreal de Meus Versos, e que eu estou pretendendo aí lançar um próximo aí, mas agora também eu estou indo para uma outra parte, né, da literatura. Eu nunca escrevo, eu escrevo conto. Esse livro do evangélico, qual é a editora que está? A editora é a Fontenelle. Ah, entendi. Você nunca pensou de fazer esse livro em áudio? Porque pode ajudar outras pessoas também a acessarem teus trabalhos, né, Bartira? Nunca passou pela minha cabeça fazer, nunca pensei nessa possibilidade. Mas tá aí, você me deu uma ideia. Né? Eu gosto de ler, assim, coisa cristã, né? E daí, como não tem muito, assim, disponível, né? Às vezes eu sinto falta de Bíblia, ler essas coisas, né? Daí é uma sugestão que estou registrando aqui no vídeo para você. Porque, assim, eu tenho outras coisas escritas sobre a questão evangélica, né, sobre o evangelho. Mas, assim, eu não me prendi a ser uma escritora evangélica. Não. Sim, como o Senhor te inspira, né, tem que escrever. Eu escrevo, tenho muitas poesias voltadas para essa parte. E agora eu estou me detendo a escrever sobre essa relação com a doença da minha mãe, mas como filha, a minha visão como filha, e não como uma psicóloga. O que eu passei, o que eu senti, entendeu? Como uma psicóloga que lidou com esse tipo, com a patologia dela, que ela tinha Alzheimer, e que vê nas pessoas e vê dentro da própria casa, né? Então, eu até também falo que escrever o que eu estou escrevendo agora também é terapêutico.
porque à medida que eu falo sobre isso, eu estou, né, me colocando. Freud falava isso, né, pela palavra, mas eu não sou freudiana, eu não sou psicanalista, eu sou TCC, terapia cognitiva comportamental. Mas eu também vejo esse lado. À medida que você vai falando, que você vai externizando. E hoje eu me sinto, Rodrigo, foi bom você me dar essa ideia, gratidão por isso, porque eu me sinto assim, por estar só, né, viver só, eu me sinto que, assim, eu preciso de falar, eu preciso de ver as pessoas, em determinados momentos, abraçar, receber um abraço. E infelizmente, a pandemia trouxe uma situação para o mundo, né? De uma certa frieza no sentido assim, comportamental, de as pessoas estarem muito voltadas para si. E com isso, sim, eu sinto, muitas vezes me sinto, no começo, a minha mãe, mês que vem já faz 1 ano, mas os primeiros meses foram, posso dizer para você, que foram terríveis, foram pior do que na pandemia, no sentido de estar só. Mas hoje essa possibilidade... A possibilidade da chamada de vídeo também me ajudou muito, porque eu tenho muitos amigos fora do Brasil, em outros estados, então isso me possibilitou manter essa conversação. Mas é difícil, porque nem todo mundo está com a disponibilidade, né, para... parece que agora as pessoas estão num caminho de fazer tudo que não fizeram de uma vez só, que não fizeram na pandemia. Essa é a sensação que eu tenho, entendeu? Então, deixa eu cuidar da minha vida, eu queria fazer isso, eu queria fazer aquilo, nossa, eu vou fazer aquilo outro, eu vou viajar, sabe? E é tudo ao mesmo tempo. E aí esse olhar para o próximo está meio... está bem debilitado, entendeu? Uhum. E aí, quer dizer, eu acho que, e como eu disse um dia desse para uma amiga que mora na Itália, eu falei para ela, tem horas que eu acho que dá vontade de bater a cabeça na parede, né? Imagina eu dentro de um apartamento que, para mim, é muito grande, 2 quartos, sala, cozinha, banheiro, copa, cozinha, área, e não ter com quem falar, né? Então, há momentos que é bem difíceis, assim, mas assim, eu sinto que a cada dia, como eu digo, né? Uma hora vai passar, uma hora isso vai melhorar, porque uma coisa que eu tirei de lição de vida com tudo isso que eu passei com ela e com a partida dela, é que eu não posso parar. Entendeu? Entendi. Porque na psicologia a gente chama isso de codependência. É aquela pessoa que não sabe mais viver sem uma outra pessoa. Ela se torna uma codependente daquela situação que vivia. Então, tipo assim, já ouvi muito isso. Não tem mais sentido a minha vida, né? Não quero mais fazer isso ou aquilo. Isso eu consegui superar, eu consegui enfrentar e falar, não, eu tenho que continuar. Até porque meus pais não tinham estudo, eram apenas do antigo primário, mas uma sabedoria muito grande, passou uma sabedoria muito grande, e a minha mãe era aquela pessoa, eu perdi meu pai com 20 anos de idade, de um infarto.
E a minha mãe era aquela pessoa que ela falava assim, quando ela me via, ela falava assim, levanta a cabeça, entendeu? Vai para frente. Então, ela era aquela que, sim, me ensinou isso, que eu tenho que continuar. Entendeu? Inclusive, ela me deixou na Bíblia uma marcação que dizia exatamente isso. Eu tinha que ser forte e continuar. Eu só achei depois, né? Só achei depois a marcação e falei sobre isso. Então, eu acho que cada momento da nossa vida bom ou não, ela, de alguma forma, tem que ser demonstrada. E hoje não, já há algum tempo, né, eu consigo externizar mais Deus. Eu também trabalhei em jornal, né, trabalhei no Jornal Fluminense, aqui em Niterói, que é uma cidade vizinha, São Gonçalo. Eu trabalhei em hotelaria, trabalhei em muitas coisas que fizeram com que, antes, né, de ser uma psicóloga, fizeram com que eu tivesse esse dom da palavra, né? As pessoas falam que eu sou elegante, eu morro de rir, e sou uma pessoa que tem o dom da palavra, que sabe se expressar, né? Mas você aprende, eu dei aula, eu fui professora universitária, então eu dei aula e isso faz com que você, né, vai aprendendo na vida. Eu queria muito te agradecer a tua gentileza de ter participado aqui do nosso programa, viu? E eu queria que você falasse para nós aí quem que você quer indicar aí para um programa futuro. Pois eu estou indicando a Thelma Regina, ela é lá de Minas. Juiz de Fora? Juiz de Fora. A Thelma é uma pessoa que, na realidade, a minha amizade maior é com a irmã dela, já de muitos anos, e é praticamente o mesmo tempo que eu tenho de formada, e eu estou indicando ela por causa do trabalho dela, porque eu acho assim, eu gostaria de dar oportunidade maior para os gonçalenses aqui, mas parece que todos os gonçalenses já falaram com você, né, Rodrigo? Você não me deu chance, né? E aí eu lembrei dela, né? Porque eu falei, nossa, vou indicá-la porque é uma pessoa que tem a acrescentar muito. Eu acho que a vida é uma troca, né? E há pouco tempo eu escrevi uma poesia sobre mulher e eu falei, quando uma mulher sobe no pódio, ela puxa outra. Uhum. Né? Com certeza. Eu queria te pedir, Bartira, para você terminar o nosso momento, nosso encontro aqui, com uma poesia do seu livro aí da Evangélico, pode ser? Pode. Deixa eu só falar, posso deixar aqui minha rede social, meu telefone? Agora eu estava esquecendo. Então, eu tenho uma página no Face, que é Bartira Mendes, Respirando Poesia. Eu tenho no Instagram, eu sou mendes.bartira, e e meu telefone, esse telefone é tanto para comprar os meus livros, né? E como também pode me acionar aí como psicóloga, porque eu estou atendendo online agora, né? Eu não estou mais atendendo em consultório. Então, eu estou online, que me facilita mais, quem quiser 21, né, Rio de Janeiro, 974149071. Ou pode acessar também a minha página Eu, Minha Mãe e o Alzheimer, porque algumas que eu tenho escrito
é que algumas pessoas me fazem muitas perguntas, essas coisas assim. E vou lançar a ideia aí desses áudios aí, né? Para que falar um pouco aí de Deus, né? Eu sou evangélica desde os 24 anos de idade, então é uma história, né, com Deus também. E aí, eu vou terminar aqui com uma poesia que está no Gratidão, meus versos para ti, Senhor, que é Evidências. Em mim uma vontade imensa de sair do comodismo, do tudo que sou, do tudo que quero, para te servir, Senhor. Evidências da sua existência nos meus versos. Quero revelar a mensagem, quero levar o testemunho, falar de minha fé que cresce por ti. Evidências do que vivi e do que hoje busco. Quero ministrar a certeza de que palavras ungidas a alma fortalece. Com gozo e alegria, Cristo vive em mim. Aleluia! Glória a Deus, né? Glória a Deus por esse momento aí, né? Poder falar de Deus é tudo, né? Para mim, eu estudei, eu fiz o básico em teologia, estou agora buscando fazer realmente a teologia, e eu gravo muitos áudios, e eu vou passar a mandar para você sobre os meus devocionais. Manda, que eu medito na palavra. Você manda esses áudios aí, até eu quero abrir um espaço para você colocar também, para mim colocar, se você autorizar, né, para a gente colocar no nosso canal aqui como evangelismo, né, porque a gente tem que fazer um evangelismo desse povo, né. Que a gente Ótimo, perfeito. Você manda para mim o seu áudio com a foto sua, e daí eu coloco lá no meu canal, o pessoal acessar lá os áudios. Gratidão. Eu faço uma vez por semana, né? Esse áudio, e não tem um dia da semana certo. Conforme eu disse, tudo é Deus falando comigo. Eu falo, bem, vou gravar hoje. Então, aí eu gravo e mando para os amigos. Ô, Bartira, você conhece algum cantor que seja um levita de Deus, assim, que você possa também indicar aí para nós? Olha, eu tenho a noiva de um... quer dizer, eu vi ele crescer, né? A mãe dele trabalhou 27 anos comigo, e eu vi ele crescer. Ela é uma levita, mas eu tenho gente que eu posso sim te indicar, depois eu passo para você. Que eu quero que você me passe, porque eu quero tirar um dia para esse programa aqui, para abrir oportunidade para as pessoas louvarem, darem seus testemunhos de fé aqui também, entendeu? É bom, eu não estou pregando religião, eu quero pregar Jesus Cristo aqui. Exatamente. Essa é a nossa verdade, né, com Deus. Né? Não tem essa busca de pregar o evangélico, mas, de alguma forma, chamar a atenção do poder, eu digo, Rodrigo, que se não fosse a minha fé, eu não estaria aqui. Eu teria que te falar muito mais coisas que eu passei. Né? Eu fraturei a coluna antes do Covid. Uhum. Então, quer dizer, eu tenho muito testemunho. Essa história sua a gente tem que deixar para um próximo bate-papo, que já foi... Com certeza, né? Já foi 1 hora de bate-papo aqui e eu não vi passar. Nossa Senhora. Tá vendo? E você me deixou falar. Se deixar, eu falo. Ô, Bartira, obrigado, minha amiga. Deus abençoe e viva Jesus Cristo. Viva Jesus Cristo. Maravilha! Mais um programa especial com convidados extremamente maravilhosos.
Quer saber de uma coisa? Aguarda o próximo programa, não perde! Tá nas mãos de Deus, pode acreditar. Bota pé na vida, confia que vai clarear. Tá nas mãos de Deus, pode acreditar. Tudo tem seu tempo, mas tem que saber esperar.